Antes de ler esse texto, minha vida era cheia de ansiedade, até que alguém me mostrou esse versículo e tudo mudou. E hoje quero mostrar para você o que eu descobri aqui em Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Por nada vos inquieteis, mas que vossas petições sejam apresentadas diante de Deus, mediante oração e súplica, com ações de graça. Então aqui a palavra de Deus fala, por nada vos inquieteis. Fala que nós não devemos se inquietar por nada. Nossas petições, os nossos pedidos sejam apresentados diante de Deus. Então assim, toda vez que você se sentir inquieto, ansioso, então a palavra de Deus fala para a gente não se inquietar, né? Por nenhuma coisa, por mais difícil que seja. Porque a inquietação demonstra que você não está confiando em Deus. Quando você fica inquieto, né, é que você está preocupado que aquele problema não seja resolvido. Então isso demonstra uma falta de confiança em Deus. Por quê? Porque se você entregou para Deus os seus problemas, você não deve se preocupar. Se você entregou na mão de Deus, você deve descansar e não ficar inquieto por nada. Porque o que vir a acontecer, né, mediante aquele problema, pode ter certeza que foi da vontade de Deus para sua vida. Às vezes a vontade de Deus para nossa vida não vem da forma como gostaríamos. Por exemplo, a minha irmã estava internada na Covid, né? Muitas pessoas perderam seus parentes, sua família, né? E eu fiquei, sim, preocupada. Por isso que eu falo, é muito difícil não se preocupar. Porém, eu sabia que não estava no meu alcance a vida dela, mas estava no alcance de Deus. E o que eu fiz? Eu pedi a Deus pela vida dela, né? E eu entreguei para Deus a vida dela. E 3 dias depois, infelizmente, ela faleceu. Porém, é como eu disse, gente, às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade de Deus, ela vem para favorecer a pessoa que está passando pelo problema, não a gente, né? Mas às vezes a vontade de Deus acontece para aquela pessoa e a gente não entende muitas das vezes. Então toda vez que você tiver algum problema para você resolver, você entregue, coloque nas mãos de Deus, apresente a Deus em oração a sua petição, com oração e súplica, com ações de graça. Deposite nas mãos de Deus e ore e se alegre no Senhor enquanto essa resposta não chega até você. Porque quando você entrega para Deus a sua petição, a sua inquietação, você tem paz. Porque é o que está escrito aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos. Então essa paz, ela vai guardar tanto teu coração como teu pensamento, trazendo para você refrigério, deixando você com a sua mente descansada. Mas quando é que a mente descansa de um problema que você está enfrentando? Somente quando você confia e realmente deposita na mão de Deus e tem certeza que Ele vai resolver por você essa causa. Então você descansa, você tem paz, você não fica preocupado, você não fica ansioso, você não fica inquieto. Então, traga isso para você, mas não apenas com palavras, mas com ações. Como é que eu posso trazer isso para minha vida em ações? Confiando em Deus, que essa palavra aqui, ela é verdadeira, ela é fiel. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela faz efeito daquilo, né, em que foi lançado, porque a palavra de Deus, ela tem poder para realizar, para trazer à existência até aquilo que não existe. A palavra de Deus, ela traz à existência o que não existe. Então você vai descansar no Senhor e Ele vai conceder o desejo do teu coração segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável.
Então essa palavra, ela entra dentro da nossa mente, dentro do nosso coração e nos traz paz, porque quando você confia, você entrega, você jamais se entregaria sem confiar, né? Jamais você abriria a sua porta da sua casa para alguém, né, entrar e ali conviver com você, com a sua família, se você não confiar naquela pessoa que está entrando. Da mesma forma, se você entrega para Deus a sua petição, a sua oração, os seus problemas, né? Se você conta para Deus o que está acontecendo com você e você confia que Ele está ouvindo a sua oração, que a sua oração não está sendo em vão, que você terá a resposta das suas orações, então pode aguardar que essa resposta virá para a sua vida. A palavra de Deus, ela é para quem crê, não é para quem não crê. Ela é recebida por meio de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a palavra de Deus, ela é para quem crê justamente por isso, porque você não vê a Deus, mas você crê nele. E é através dessa crença que você demonstra, não apenas em palavras, mas por meio das suas atitudes, quando você não se inquieta. Quando você não se inquieta, você está demonstrando a Deus que você crê na existência dele, que você confia no agir dele na sua vida. Então, quando você crê, você se entrega, mas não é uma entrega superficial. Essa entrega é profunda, essa entrega, ela é de fato verdadeira. E como saber que você realmente se entregou verdadeiramente a Deus? Quando você descansa. Quando você descansa, quando você limpa a sua mente daquele problema. Por isso que a palavra de Deus diz, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque é ele que tem cuidado de vós. Então, quando você deposita na mão de alguém algo precioso ou algum problema que, humanamente falando, é impossível de se resolver, porque se fosse possível você estaria resolvendo, ou você teria resolvido, certo? Mas quando é um problema que só Deus, né, você mesmo diz, só Deus pode resolver esse problema, porque humanamente falando não tem jeito. Então pensa comigo, se você não pode resolver, e se você crê em Deus e sabe que Ele pode, então, meu amigo, não seja descrente. A palavra de Deus, ela se potencializa, ela age no momento quando não tem mais chão para você, quando você não tem mais o que fazer, quando acabaram todos os recursos, aí essa palavra aqui, ó, ela faz diferença na sua vida. E aí Deus se mostra presente, porque a palavra de Deus fala que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você confia nessa palavra, descansa nessa palavra, assim como Deus fez todas as coisas sob a sua palavra, esteja também confiado nesta palavra, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então, se confia, descanse. O que não está sob o seu alcance, entrega ao alcance de Deus e Ele tudo fará por você. Como Jesus mesmo falou antes de ser entregue à morte, Ele falou, Pai, passa de mim esse cálice, porém que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade de Jesus naquele momento ia desviar Ele da meta dele, né, do sacrifício dele. Por isso que ele fala, não seja feita a minha vontade, porque às vezes a nossa vontade é realmente fugir do sacrifício, é sair da rota, né? A gente quer ir pelo caminho mais fácil, mas às vezes Deus quer nos levar para o deserto mesmo, para passar por aquele deserto, para fortalecer você, para mostrar o significado das coisas às vezes que você não dá sentido, não dá significado, não dá importância.
Aí às vezes Deus te leva para passar por aquele caminho ali que você desprezava. Aí Deus te mostra o quão era importante ter passado por ali para ter valorizado ainda mais. Se faz sentido para você, comenta, deixa um comentário aqui embaixo. Faz sentido para mim. E Deus, Ele vai te capacitar nesse deserto, Ele vai te guiar pelo deserto. Por mais difícil que seja lá, por mais que o diabo se levante e tente te desviar do caminho, te oferecer coisas lá, mas naquele caminho você vai saber qual é o sentido de caminhar por ali e por que você está passando por aquilo. E ali você vai suportar o deserto, porque o deserto ele não é para sempre, ele é curto, ele não é longo. De repente você é uma pessoa que fala assim, olha, mas para mim o deserto está muito longo, está durando muito tempo. Sabe por quê? O deserto não é um caminho que você deve passar murmurando, reclamando. Não, o deserto é um caminho que você deve passar, olha, refletindo na palavra de Deus. É você e Deus. O deserto não tem mais ninguém nele. É só você e Deus que passa por ali. Quando Jesus passou no deserto, não tinha ninguém com ele. Era só ele e Deus. E o diabo que se levantou para tentar. Porque é isso. Quando você está no deserto, o diabo se levanta contra a sua vida e você fica sozinho. Quem é que quer caminhar com alguém no deserto? Quem? Só Deus mesmo. Só Deus caminha com você no deserto. E esse deserto você não está sozinho nele. Deus caminha com você. Então não vos inquieteis por nada. Por nada. Quando você entender isso, quando você entender que você não deve se inquietar por nada, aí você descansa, você confia e você tem, enfim, a solução do seu problema. Seja do seu jeito, se for da vontade de Deus, ou seja do jeito de Deus, que é a vontade perfeita. Fique com essa palavra no seu coração. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você lembrou de alguém também que gostaria de compartilhar essa mensagem, compartilhe, fique à vontade. Se você não for inscrito no canal e desejar fazer parte, ouvir as mensagens de fé, acompanhar um pouquinho da minha rotina, fique à vontade também, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus e